Olá! Nesse vídeo eu vou fazer uma breve introdução ao conteúdo que será abordado no módulo. Vamos lá? Nesse módulo, você irá aprender um pouco mais sobre os aspectos gerais de arquitetura e paisagem. Você vai ver que esses termos são muito ligados, né? Arquitetura e paisagem, mas a arquitetura ela é baseada em um único sentido humano, que é a visão. Ela tem a função, né? O conceito de arquitetura, de forma ampla, é justamente ordenar um ambiente de forma que ele transmita, né, essa sensação de estética, né, essa beleza, essa harmonia para a pessoa que habita esse ambiente. Já a paisagem, não. A paisagem, ela está ligada a todos os sentidos humanos, né? Tanto a audição quanto a visão, e esses sentidos eles se relacionam em si, né? O que a gente vê, a gente consegue imaginar qual é o tato, qual é a textura daquilo que nós estamos vendo, né? Por exemplo, um tronco de árvore. Por mais que você esteja só vendo, você consegue imaginar e meio que sentir também qual é aquela textura, né? Então, são coisas muito ligadas, mas são aspectos que dá para ser analisado separadamente e aumentar muito a qualidade do projeto paisagístico. Você também vai ver como elaborar uma paisagem cultural de forma mais adequada, né, para aquele ambiente. Eu vou te mostrar agora aqui no slide o que é uma paisagem cultural. Nesse slide, eu vou mostrar aqui uma paisagem natural, como o próprio nome diz, né? Poucas interferências do homem. É como a natureza está. É uma paisagem belíssima também, mas não foi criada por homem e não tem uma função estritamente humana, assim, né? Uma função ecológica, de um ecossistema como um todo, que o homem está inserido, mas não é uma função humana, diferente de uma paisagem cultural, que é uma paisagem transformada pelo homem. Você vê que existem componentes naturais, né? Por exemplo, um parque, um jardim, é uma paisagem cultural, mas cheio de componentes naturais. Mas não foi feito pela natureza, e sim pelo homem, né? E aqui nós vemos, né, que a paisagem cultural, ela reflete a cultura do lugar, reflete a história de um povo, né? É um patrimônio. Quando o homem transforma um lugar, isso se torna um patrimônio daquela nação, né? Daquele povo. E muitas vezes esse patrimônio é mesmo tombado pelos órgãos públicos como patrimônio cultural do local, né? Muitos parques são tombados. E é isso. Você vai vendo essa diferença, né? Você vai ver como deve ser feita essa paisagem cultural de forma mais precisa, né? De forma mais perfeita possível. Você vai ver quais são os princípios básicos da composição de uma paisagem, né? Vai ver os critérios de harmonia, de mensagem que essa paisagem pode passar, por exemplo. Aqui nessa imagem, nós temos um aspecto, né, um elemento da paisagem, que é a topografia. Nesse elemento, você vê que existem vegetações específicas, né? Por exemplo, aqui nós temos uma área plana, né? Nessa imagem aqui. E uma área plana, ela fornece uma característica visual e de espécies que podem ser incorporadas nessa área, diferente de uma topografia com mais declividade, né? Então, não só a questão visual, como a possibilidade de uso dessas áreas. E os italianos, eles usaram muito bem em seus jardins essa característica de relevo, né? Eles construíram escadas e usaram todo esse processo de construção para melhor utilizar esse jardim, né? Melhor aproveitar essa área. Já, por exemplo, os franceses, eles ficaram mais aqui com uma área plana. Eles fizeram jardins belíssimos baseados em áreas planas. Um jardim não funcionaria para o outro lugar, né? Cada um se adequa e usa melhor o que tem. Outro ponto também, né? Outro elemento aqui, outro princípio, né? Como quem diz, algumas regras que podemos tomar como regras na hora de projetar um jardim, fazer um projeto paisagístico, né? É a questão da mensagem e do ritmo, né? O ritmo é a repetição e a mensagem são os atributos que
a função, né, que esse ambiente tem. Por exemplo, você vê claramente que esse jardim aqui, né, um jardim japonês, ele visa muito a quietude, a contemplação, apesar de terem cores vibrantes, né, cores quentes. Você vê muita presença de água, bastante verde, e isso tudo influencia na calmaria, na contemplação, algo mais calmo, diferente de um jardim projetado para as crianças. Que olha só, esse jardim ele é plano, ele incentiva a liberdade, né? Dá aquela possibilidade da criança correr. Ele tem como um ponto focal aqui, a espécie central, né, do jardim. É justamente esse parquinho mesmo, né? Algo desejável pelas crianças. Diferente desse, que é cheio de curvas, pedras. Tem o ponto central dele eu poderia dizer que é mais o lago aqui, né? Parece que é o foco principal desse jardim. Essas árvores belíssimas também. Então, ele visa muito mais a contemplação e a quietude, diferente desse, que é um jardim projetado para o público infantil, né? São públicos diferentes, são desejos diferentes. Outra questão que a gente pode analisar são os atributos, né? Os elementos que compõem esse jardim. São 5 elementos, forma, cor, linha, textura e escala. Aí você vai ver aqui, por exemplo, compara essa imagem a algo que você pode fazer no seu dia a dia, na sua cidade, né? Com os locais que você frequenta. Você vê claramente que aqui as formas, né, aqui tem muito mais ângulos nesse primeiro jardim aqui. Nós vemos muitas estruturas angulares e uma ordem, né, muito precisa nesse jardim, diferente desse jardim aqui, que é um jardim mais japonês, né? Ele privilegia a natureza em si, né? Algo mais natural. Você vê o curso hídrico, as pedras em formatos naturais. Tem a interferência do homem, né? Pode ser até que essa questão do rio, né, tenha sido projetada pelo homem, mas é como se fosse algo criado pela natureza mais do que pela interferência do homem, né? Não tem essa imposição da ordem que esse primeiro jardim tem. E as cores também, né? Os dois predominam essa cor verde, que leva à contemplação. Mas se for um jardim mais alegre, mais colorido, isso também influencia muito na função desse jardim. Outra característica importante é a escala. A escala ela tem um papel muito importante na sensação que esse jardim passa. Por exemplo, isso aqui é um labirinto, né? Algo bem extremo. A função desse jardim é ser esse labirinto, mas dependendo da espécie arbórea que você escolhe, ela pode fornecer uma sensação de clausura para a pessoa que está no jardim. Diferente de um campo aberto, né? De um local sem muitos obstáculos, né? E isso gera uma sensação de liberdade para quem está usando. E é isso, são muitos elementos, você vai ver um pouco mais profundamente nos próximos vídeos e são esses os aspectos que a gente tem que observar na construção de um projeto paisagístico. E o que eu tinha para falar nesse vídeo era isso, espero que tenha ajudado e até o próximo.